Peço baseado e eu pergunto, mas que um dia sou baseado na palavra, eu viajo sim, eu viajo sim, e eu viajo. Então para dessa doideira, se liga na palavra, verdadeira, eu tô ficando viciado. Então para com essa doideira, se baseia na videira, liga na palavra verdadeira, eu tô ficando viciado. Vambora! Poderia ter aonde parou, quero ver a tua presença. Era cair tua presença, tua misericórdia, Deus de Israel. Deixa o templo com tua glória. Está na casa caída de Davi, para que os povos saibam, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu amor. Quem ficou em mim, Deus? Em mim, ó Deus, aonde parou? Quero atrair a tua presença. Quero atrair tua presença. Tua misericórdia, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche esse tempo, Senhor. Enche o tempo com tua glória. Está na casa caída, está na casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu amor. Igreja, todo mundo, eu quero ser um. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu amor. Uma vez, todo mundo, eu quero ser, vai. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser o teu amor. Oh, glória. Que é a nossa cultura, amigo. Sal da terra, não exista na guerra. Luz do mundo, sal da terra, não exista na guerra. Mas no dia da guerra,
muita força e proteção. Só dependem da fé que temos no Senhor. Os inimigos, o que vem de baixo não me atinge, mas já posso ver os meus olhos se esconder. Nada em mais que pula de tristeza, porém no chão eu sei. O canto dura apenas uma noite, basta querer entender. Oh, essa mensagem é pra mim e pra você. Então se liga nos mundos, vindos do mundo, sal da terra, guarda fogo, e não desista da guerra. Nos mundos, sal da terra, guarda fogo, e não desista da guerra. Naquele que tem sede buscar, beber a água que Cristo dá. Era dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber a água que Cristo dá. Era dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva, a fonte de água viva é do Senhor, e a água é do Consolador. Espírito de vida que eu preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, eu preciso de ti. Aplausos pro Senhor. No final tem mais, vamos lá. Você pode sentar. Diego já pode subir com a criançada. Olha, tem uma fofinha aí nova. A Pri, tem que dar uma força, Pri. Aí com o Diego, tem um monte de mocinhas aí. Vamos entrando aí, pessoal. Glória. Pois é, gente, hoje vocês perceberam aqui que o clima está diferente, né? Aqui o nosso cenário está bem propício. Então hoje nós temos um casal aqui muito especial, né? Que veio estar compartilhando aquilo que Deus fez na vida deles e tirando algumas dúvidas que às vezes são um tabu na igreja, na verdade. Eu quero convidar o Davi e a sua esposa para vir aqui. Eu quero um aplauso bem forte ao Senhor. Esse casal abençoado. Pode botar um outro. Vocês vão ministrar juntos? É isso? Não? Ah, certo. Então, bastante. Sim, você pode sentar. Você está em pé, fica à vontade. Onde o Espírito Santo está, a gente tem liberdade. Né? Então, gente, quero apresentar aqui o nosso irmão. Foi indicado pela Aline Cipaúba e pela Suzy, né? Suzy e o Carlinhos já vieram aqui. Né? Então, assim, deixa Deus te usar, irmão. Fique à vontade. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Vou usar isso aqui para colocar minha Bíblia. É um prazer estar aqui com vocês nessa igreja. Eu amo conhecer novas igrejas. Povo novo, sim, água, por favor. E é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Davi, como já foi dito, essa é minha esposa Brena. Minha filha subiu, tem 3 anos, Nathalie.
nós somos de um ministério, na verdade nós somos de alguns ministérios, mas eu sempre uso para me apresentar 2 ministérios básicos, que é o primeiro, que é o nosso ministério que nós desenvolvemos na área de sexualidade, que é o tema da nossa ministração hoje aqui, que é o Ministério SER, Sexualidade e Restauração, que atua na capacitação da igreja para enfrentamento de realidades dentro da temática sexual, como homossexualidade, abuso sexual, vícios sexuais, dependência emocional e assim por diante. E também no acompanhamento de pessoas que estão saindo desse tipo de conflito, né? Tipo de demanda. Nós também atuamos na Jocum Belém, não sei quantos conhecem Jocum. Jocum é uma agência missionária que está com sua sede em Belém, lá em Ananindeua, no estado do Maguari, que atua também em diversas áreas, né? Em Jocum. E mais outro ministério que nós atuamos é o Êxodos Brasil, que é um ministério também de sexualidade, só que a nível nacional e a nível internacional também. E quanto à igreja, eu sou pastor, co-pastor, não sou pastor titular, mas sou pastor membro da Igreja Batista Povo de Deus, que também está em Ananindeua, no Distrito Industrial. Nós hoje estamos aqui para falar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre alguns temas relacionados a eles de forma bíblica, de forma relevante, de forma que possa responder alguns tipos de questionamento que possa ter você no seu coração. Então você fique à vontade, se quiser fazer perguntas, eu estou vendo ali, já tem uns papeizinhos ali, é até bom logo distribuir lá para se você quiser fazer, porque às vezes a gente não tem coragem nem de perguntar, né? Tudo bem, não tem problema. Então se você tiver coragem de perguntar, você levanta a mão e pergunta, não tem problema. Mas se você quiser falar de um amigo seu que tem um problema, né, de um irmão que você conhece, que passa por uma situação, você pode falar também, escreva. Não precisa você ficar preocupado em se identificar. Não precisa se identificar. É importante perguntar, irmãos, porque aquilo que a gente sempre fala, sexo é um tabu na igreja. Um tabu é uma coisa que não se questiona. É uma coisa sobre a qual não se pergunta. Exatamente um sintoma de um tabu, uma característica do tabu é a falta de pergunta, de questionamento. E a falta de coragem para fazer esses questionamentos. Ou porque a gente acha que já sabe tudo, ou porque a gente acha que não sabe nada, então tem medo, tem vergonha de perguntar coisas que pra gente, a gente acha que é básico, que a gente deveria saber, e vão pensar o que de mim se eu não sei isso? Então não existe isso aqui. É importante você perguntar, não importa qual seja a sua pergunta, tá? Faça de forma anônima ou faça de forma explícita, nós estamos aqui para tentar responder, para tentar entender, de acordo com a palavra de Deus, o que Deus pensa sobre esse assunto. O assunto é muito amplo, eu não vou conseguir terminar tudo, tá? Mas eu já tenho alguns convites para vocês participarem do evento que a gente vai fazer, para a gente poder aprofundar melhor a temática. Sempre o meu ponto de vista, o nosso ponto de vista, nosso ponto de partida é a palavra de Deus, é a Bíblia, e ela então vai nortear o nosso raciocínio sobre o tema e vai tentar descobrir como Deus pensa sobre a sexualidade. Qual era o modelo original de Deus. Amém? Então, que essa expectativa tenha no seu coração. Eu queria orar com vocês antes de a gente iniciar valendo. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque o Senhor está conosco aqui, Senhor. Porque sem a Tua presença, amém, nós não somos nada, e nós clamamos, Deus, para que o Senhor se revele a nós de uma maneira profunda, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira intensa, Senhor. E o Senhor leve cativo cada pensamento aqui à obediência de Cristo e nos transforme, Senhor. Nós não queremos passar um tempo aqui legal somente, nós queremos ser transformados pela Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou começar lendo um texto muito conhecido, que está lá em Gênesis capítulo 1. Você pode abrir se quiser. Gênesis capítulo 1. Um dos mais famosos textos de Gênesis 1, 26 e 27. Aliás, vou ler até o 28. 26 a 28. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, esses 3 versículos aí falam, obviamente, da criação do ser humano, fala sobre homem e mulher, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, e aí tem algumas características que eu vou voltar para esse texto depois, então fica segurando aí esse texto. Antes de a gente entender o que acontece aí em Gênesis, veja bem, existem 3 problemas básicos que a igreja enfrenta hoje para não falar sobre sexo e sexualidade. 3 problemas que são 3 obstáculos que impedem a gente ter uma mente segundo Cristo. E se a gente não tem uma mente segundo Cristo, a gente tem uma mente segundo o quê? Segundo o mundo. Então você, às vezes, eu mesmo, dentro da igreja, eu pude passar muito tempo pensando igual a um mundano, mesmo me tornando cristão. Porque o fato de eu ter uma carteirinha de membro de alguma igreja não significa que meu pensamento foi convertido, que meu sistema de pensamento foi convertido. Então, dentro do assunto sexo, muitos cristãos pensam iguais aos não cristãos. Quando o tema é relacionamento, por exemplo, amoroso, romântico, sentimental, a gente às vezes pensa igual ao não cristão e a gente acaba atuando igual a qualquer pessoa que não conhece a Deus. Por quê? O primeiro obstáculo para o entendimento da palavra quanto a esse assunto é a ignorância generalizada que a gente possui sobre o tema. Ignorância. O que é ignorância? Ignorância é quando você desconhece a verdade. E isso sempre, quando não há uma verdade, a gente substitui a verdade por algumas mentiras. Não é somente uma mentira. Nós colocamos no lugar da verdade várias hipóteses que não são verdade e elas acabam dirigindo a nossa vida. É aí que se instala o que a gente chama de engano na cabeça da pessoa. O que é um engano? É você acreditar que uma coisa é verdade, você jurar que uma coisa é verdade. Você aprendeu assim, você acredita assim, o seu pai acreditava assim, você age baseado nisso, você acredita com todas as suas forças que essa é a verdade, no fundo é um engano. O engano ele tem que parecer muito com a verdade para poder enganar. Preste atenção. Se você tem uma nota de R$3, você consegue enganar alguém? Você tenta passar uma nota de R$15, você engana alguém? Mas se tiver um peixinho, uma nota normal, você não consegue. Se tiver uma nota com a foto do seu Madruga na nota, aí você tenta passar a nota, você consegue enganar alguém com essa falsificação? Por que você não consegue enganar? Porque é óbvio que é falso. Então, para que uma coisa seja realmente falsa e engane alguém, ela precisa parecer muito com o quê? Com a verdade, ou com a verdadeira. Tem que parecer muito. Você pega uma nota falsa, se ela é uma boa nota falsa, se ela é uma verdadeira nota falsa, ela tem que ter detalhes profundos ali no papel, na textura, na imagem, nos detalhes. Ela parece muito com a verdadeira, a ponto de alguém pegar como se fosse uma verdadeira. Então, Satanás, quando a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Então, as mentiras do diabo, elas não são tão óbvias assim. Elas não são tão claras assim. Elas não são tão fáceis de identificar muitas vezes. Então, às vezes, nós temos mentiras dentro da nossa cabeça. E que a gente jura que é verdade. Na verdade, muitas pessoas pensam mesmo que a gente aprendeu aquilo, e no fundo é um profundo engano. É um engano muito forte, porque ele conseguiu se filtrar no teu sistema de pensamento e formar uma ideia. É o que o Paulo fala lá em Coríntios, ele chama de sofisma. Sofisma era exatamente essas ideias que as pessoas começavam a acreditar e que desviavam da verdade de Deus. O sofisma era uma fortaleza mental, uma fortaleza bem construída, bem firmada. Então, irmão, eu estou falando que você talvez pense coisas que não são verdade, que não são biblicamente verdade, mas você jura que é. Coisas que são práticas até mesmo dentro da igreja, e que a gente precisa então
desfazer. Então Paulo, nesse texto, Coríntios, ele fala, as armas espirituais são poderosas para destruir os sofismas. Destruir essas ideias. Então, a ignorância, ela traz muita dor para o corpo de Cristo. Ela traz muito prejuízo para o corpo de Cristo. Porque um pastor, quando ele é ignorante com relação a assuntos como sexo, ele vai pastorear de forma ignorante. Ele vai transmitir o errado. Ele vai acabar transmitindo até o engano. Ele vai, de vez de apacentar, a gente chama de apaucentar. Viu apaucentar? Muitos pastores, ele por ignorância, eles recebem, por exemplo, uma pessoa que sai da homossexualidade, ou quer sair da homossexualidade, ele chega, a gente já ouviu relato de pessoas que chegaram com o pastor e falou, pastor, eu tenho atração por homem, menino, né? Um rapaz chega com o pastor e fala isso, aí o pastor olha para ele e fala assim, meu filho, o seu problema é que você é gay. Esse é o seu problema. Então é por isso que você tem atração por homem. Você é gay. Você talvez não entenda quão errado é esta frase. Porque a gente também às vezes pensa que as pessoas são gays. É um dos pensamentos que está incorreto, biblicamente. Isso é uma outra administração. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a falta de conhecimento, ela traz prejuízo para o corpo. No ato de pastorear, no ato dentro da família, por exemplo. Quem aqui aprendeu sobre sexo e sexualidade com os pais? Sim, o papai chegou e disse claramente falar sobre sexo. Ninguém, meu Deus. Na verdade, saiu uma pesquisa aqui no Brasil perguntando onde o brasileiro aprende sobre sexo. E as opções eram na escola, na mídia ou em casa, na família. O que você acha que ganhou? A mídia ganhou. A mídia ganhou. Primeiro porque a mídia é muito sexualizada. A mídia ela é extremamente erotizada. Porque o erótico nada mais é do que um anzol do marketing. É o que chama para que a pessoa consuma o produto. Então, por isso que tu vende pasta de dente com uma mulher pelada, tu vende cerveja, sempre tem uma mulher pelada. Tu vende qualquer coisa com uma mulher pelada. Né? Os homens pelados não têm usado muito, por enquanto. Deus guarde assim. Mas hoje as novelas têm sempre o apelo erótico, sempre, porque a mídia, ela popularizou muito a pornografia, democratizou, a internet então democratizou de forma extraordinária a pornografia, o acesso a ela. Então as pessoas elas aprendem sobre sexo nas novelas, nos sites, aquelas revistas de adolescente, cara, aquilo ali deve ter sido uma sexóloga. Já reparou como é que é? De tia, contigo, não sei o quê. Tudo é sobre sexo, sempre é sobre sexo. As 10 maneiras de você transar melhor. A menina tem 12 anos, está preocupada com as posições. É impressionante. Porque essa é a linguagem que eles usam para ensinar sobre o sexo para os adolescentes. E é uma coisa feita muito precoce. Muito precoce. Desde a pré-adolescência já está consumindo esse material. Na escola também, irmão, a gente não tem muita dificuldade de encontrar pornografia, de encontrar rodas assim, de um monte de meninos juntos, vai ver o que é. É uma revista pornô. Ou é um celular que tem os vídeos pornô. Né? E as meninas então também entrando nisso e falam sobre sexo, muito, falam sobre os garotos. E na escola então a gente também não tem muito problema de falar sobre sexo. Onde a gente tem problema de falar sobre sexo? Dentro de casa, com a família e dentro da gloriosa igreja. Dentro da igreja, como a repercussão da família. Então são esses dois ambientes que seriam os ambientes mais seguros, são exatamente os dois ambientes onde reina o culto à ignorância, o culto às aparências. Não podemos falar nem esta palavra. Não tem pai e mãe que não consegue falar a palavra sexo. Ele fala as coisas. Porque o menino fez as coisas. Lá no Maranhão onde foi, era saliência. Fez saliência com ela. Não sei como teu pai chama sexo, como é que chama na tua casa? Sei lá, as coisas era... Né? As coisas, ele não consegue falar a palavra sexo, fala sexo. Para não falar sexo, entendeu? Dentro da igreja tem pastor que acha que eu profanei o santo microfone, santo púlpito, porque falou a palavra sexo. Porque a gente tem uma ideia de que veja bem, presta atenção, se nós não falarmos disso, os nossos adolescentes eles vão ficar longe disso. Uma vez eu preguei na igreja e um irmão chamou no final e falou assim, pastor, não fica falando dessas coisas.
Os adolescentes estão aí, os jovens estão aí, ficam falando dessas coisas, vai atiçar todo mundo. Então a ideia de muitos é que se você não fala é melhor, porque aí você não atiça, você não estimula a busca pelo sexo numa fase como a adolescência. Essa é a ideia, que a ignorância é tua amiga. E no fundo, a falta de conhecimento, a falta de conversa, ela promove o que é muito famoso na adolescência. Sabe o que é? Curiosidade. Quanto mais desconhecido é um tema, mais curioso sobre ele o jovem se torna. Quanto mais desconhecido, mais ele fica empolgado quando ele vê alguma coisa, porque para aquilo é um mundo proibido para ele. Um mundo que ele não pode entrar, que ninguém fala, então aquilo chama mais fortemente. Então as nossas armas não podem ser ignorar o assunto. Não pode ser, postergar a conversa. Nossas armas têm que ser o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então lá em Oséias capítulo 4, o profeta falou que meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Não é porque lhe faltava dinheiro, veja bem, por incrível que pareça. Não era porque lhe faltava conhecimento, digamos assim, conhecimento teórico. O conhecimento aí era o conhecimento de Deus e da verdade de Deus. E o conhecimento prático na vida dos sacerdotes, do que Deus falava. Então a falta de conhecimento é mortal. Você vai morrer. O meu povo pode ser destruído porque falta conhecimento. É uma coisa que é tratada na Bíblia de uma maneira de vida ou morte. Vida ou morte. A vida depende do conhecimento de Deus. Então, sobre sexo e sexualidade, tem que romper a ignorância. Tem que romper a ignorância. E por isso tem que perguntar. Inclusive, tem que falar sobre isso de forma mais clara possível. Tá? Outro obstáculo ao entendimento bíblico do sexo, aliado à ignorância, que vem muito perto da ignorância, é uma coisa chamada vergonha. Vergonha. Então, um dos impedimentos muito comum, também do pai, da mãe, do pastor, da liderança, das pessoas não falar sobre o assunto, é porque a gente fica vermelho quando fala sobre isso. Né? A gente fica assim, né, preocupado. A mãe vai ensinar um menino, por exemplo. O menino vai ensinar, isso aqui é uma mão, ele chama de braço, aí chama de cabeça, de peito, de dedo. Quando chega no pênis, ela cria um outro nome. Você já reparou? Não fala pênis. Porque não pode macular a cabeça do menino. Como se pênis fosse uma palavra má. É um palavrão a palavra pênis? Diz pra mim. É um palavrão? Tem outros palavrões, né? Pro pênis. Mas pênis em si é um palavrão? É uma palavra errada? Mas você já reparou que a gente então coloca piu-piu, passarinho, eu não sei, qualquer coisa, para não chamar pênis, porque a gente tem vergonha. Olha, eu estou falando, você já está com vergonha. É ou não é? Então, parece que vagina. Então, vagina é uma coisa desconhecida para a criança. Ela tem popota, pipoca, florzinha, xoxota. O pai coloca um monte de nome, sabe por quê? Ele não consegue falar a palavra vagina. Não consegue. Porque ele imagina, ele foi criado assim, que essas palavras são feias. A igreja contribuiu para isso. Claro! Então, na igreja, fala pênis, o cara profanou o templo. Vagina, pênis são coisas proibidas, coisas erradas. Então a gente, se não romper a vergonha, ela cultiva a ignorância. A vergonha promove a ignorância. A vergonha promove a ignorância. E a vergonha, veja bem, o que é interessante, é que na escola, o menino tem 11 anos, 10 a 12 anos, ele não tem vergonha de ver pornografia. É interessante que no ambiente escolar, a coisa é descarada. Mas dentro de casa, a coisa é tudo cheia de pudor. Dentro da igreja, não fale nisso. Como que se lá fora a gente não ouve coisa muito pior do que pênis, imagina, que antes fossem essas palavras que se usassem. Como ele tem um vazio de conhecimento, toda a informação que chega ocupa um lugar que deveria ser ocupado pela verdade. Então não conhece nem o corpo da pessoa, ela desconhece o seu próprio organismo. Não sabe o que é ejacular, não sabe o que é menstruar. A menina menstruou, a mãe fica desesperada, então ela coloca no Facebook que a filha menstruou. Ela age sempre de uma forma exagerada, não lida com as questões do corpo de forma clara, de forma simples, natural. Ela cria sempre um universo de vergonha. Não fale sobre isso.
a mensagem é: não fale sobre isso. Lute, se você tem uma luta sexual, você tem que lutar ela sozinha. Ninguém pode saber. Então a gente tem um monte de pensamentos na nossa cabeça, pensamento de fantasia erótica, por exemplo, só que ou por nosso status na igreja, ou por nosso... A gente não tem coragem de falar nem na igreja nem para os pais. Por quê? Porque o que vão pensar de mim se souberem o que eu estou pensando. Então a gente cria um universo de vergonha. A vergonha nos leva a nos esconder, nos cobrir, criar uma máscara, criar uma outra pessoa que não existe. E quando se trata em pecado sexual, irmãos, se não expor, fica muito difícil sair. É muito complicado. Então, um dos elementos do pecado sexual é justamente o secreto. É justamente ser uma vida dupla, ser uma vida que ninguém conhece. Porque eu fui criado negando a minha sexualidade, escondendo a minha sexualidade, tendo vergonha do que eu não deveria ter vergonha. Que é do meu corpo, do assunto sexo. E veja bem que a Bíblia não tem vergonha de falar sobre sexo. A Bíblia fala sobre sexo de forma muito clara. Desde Gênesis a Apocalipse fala sobre sexo. A origem do homem está vinculada ao sexo. Cantares é um livro inteiro na Bíblia. O livro de Cantares é um livro inteiro na Bíblia, que é um poema de um encontro sexual, romântico sexual, entre o rei e a sua pretendente lá, a rainha. É um encontro sexual. O sexo é usado na Bíblia como uma metáfora da relação entre o homem com Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala assim: Adão conheceu Eva, e aí nasceu um filho, nasceu um menino. Conheceu aí, não é assim: oi, tudo bem, meu nome é Adão, como é que tá? Pai do Senhor. Não. Conheceu no original, lá em Gênesis capítulo 4, é manteve relação sexual. Se usa um eufemismo, conheceu. É a mesma palavra hebraica, a palavra que se escreve Yada, é a mesma palavra hebraica que se usa para quando o homem conhece a Deus. Você entendeu? É a mesma palavra que se usa para a relação sexual entre o marido e a esposa, é a mesma palavra para a relação entre o homem e Deus. Você entendeu a profundidade do que eu estou falando? Ou seja, a relação sexual que torna dois indivíduos uma só carne, que é o texto fala isso, essa uma só carne, essa união, ela serve como metáfora para a união entre Deus e o homem, que é uma união espiritual e uma unidade, é uma união profunda, da mesma forma que o casamento promove a união. E casamento é justamente a realização sexual. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia, ela diviniza o sexo, ela dignifica o sexo, ela coloca o sexo num patamar espiritual maravilhoso, que é uma bênção. E a gente, então, pensando que devemos ter vergonha sobre o tema, a gente demoniza o sexo. O que é demonizar? Demonizar é essa visão de que é do capeta, de que é sinônimo de pecado. Sexo é sujo, sexo é ruim. Tem pessoas que, por exemplo, passam por abusos sexuais na sua infância, elas criam uma ideia de sexo como algo nojento, porque elas tiveram uma relação precoce nojenta. Então, por exemplo, um exemplo do que eu estou falando. Elas consideram tudo que está ligado ao tema uma coisa má, ruim, coisa que deve ser evitada por uma experiência. Existem pessoas que querem ser assexuadas, elas não querem nem ser homem nem mulher, elas querem até casar, mas na hora do sexo é melhor a gente ficar um em cada canto. Então, a vergonha, ela dá para Satanás o controle sobre a sexualidade. O que não é verdade. Que é uma mentira para nós. Então, talvez você pense que é um tema do diabo. Né? Sempre dizem que, como se Deus foi criar o homem, criou os passarinhos, os animais, as plantas, o arco-íris, o homem e a mulher. E quando foi criar o sexo, ele chamou o diabo e falou: diabo, cria essa parte aí, que essa parte não me medo. Tem algumas pessoas que acreditam que é assim. E não é assim. Então, o terceiro elemento que eu queria fechar essa primeira parte com vocês, eu já falei sobre a ignorância, sobre a vergonha, e tem um outro, que é o medo. Medo. Pavor. Medo em dois sentidos, preste atenção, em dois aspectos. O primeiro
primeiro aspecto do medo que impede o entendimento da verdade de Deus sobre sexo é o medo de se expor. O medo de se expor. O medo de ser transparente. Então, se eu tenho uma luta, se eu tenho, digamos, um pecado, eu preciso expor para que Deus me sare, para que Deus me transforme, para que Deus cure a minha alma. Eu não posso ficar escondendo a minha ferida. Então nós temos muito medo de expor, porque nós temos temor aos homens. O que é temor aos homens? Temor aos homens é o medo do que vão pensar de mim e eu vou ser rejeitado se descobrirem o que eu estou passando, ou quem realmente eu sou. Então a gente não mostra que nós somos por medo. Então, a igreja, historicamente, ela separou os pecados, fez uma hierarquia de pecados, o que não é bíblico. Ela fez uma hierarquia, e os pecados sexuais, você pode perceber, que estão entre aqueles piores, estão entre aqueles mais cabeludos, estão aqui entre os mais capitais, viu? Os 7 pecados capitais. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Isso é teologia católica, existe pecados capitais e pecados veniais. Pecado é pecado e acabou. Você entendeu? Isso também é outra administração. Então, por serem pecados que historicamente são tratados como pecados que eu não posso cometer, imagine a homossexualidade. Então, é comum a mãe olhar para o menino e falar assim: olha, tu me peca qualquer pecado, mas esse não. Porque o dia que tu me disser que tu tem atração por homem, eu te mato. Ou tu deixa de ser meu filho. Ou tu vai ser expulso dessa casa. Isso é o que a pessoa ouve. Então, é por quê? Porque a gente trata alguns pecados de forma pior. A gente considera o pecado de forma pior. Então, como é que eu vou me expor? Se eu não encontro um ambiente seguro para me expor. Um ambiente sem juízo, sem julgamento. Medo. O medo paralisa a pessoa. O medo enterra defuntos. Né? O medo gera uma vida dupla. O medo de se expor. E o outro medo que a igreja enfrenta hoje é o medo de falar a verdade e a sociedade cair matando em cima dela. Preste atenção. Por exemplo, hoje em dia, falar sobre virgindade é uma coisa retrógrada para o mundo, é ou não é? É que vai ser considerado quase um homem da caverna. Falar sobre isso e falar que a homossexualidade é pecado, e tem um movimento gay, e existe mesmo toda uma articulação política, ideológica, tenta abafar qualquer voz contrária à ideologia homossexual, de que a homossexualidade deve ser celebrada, é normal. Então você hoje tem uma pressão social que faz com que a gente se cale. Olha, se você falar, você vai ser processado, né? Tem muitas pessoas que perguntam, falam sobre isso. Então a gente se omite, prefere não tocar no assunto por medo da repercussão que a verdade pode ter a nível social. Entendeu? Então a gente precisa vencer a vergonha, a ignorância e o medo. Amém até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Eu vou focalizar agora em 2 assuntos principais. O primeiro assunto é como a gente tem que entender a sexualidade do ponto de vista da palavra de Deus. Para isso, você precisa entender 3 pontos, 3 universos que a Bíblia traz. O primeiro universo é o universo antes do pecado. Antes do pecado. É o universo da plenitude, da perfeição. Como era o plano de Deus para o sexo antes do pecado existir. O segundo universo é o que o pecado que entrou na raça humana, o que ele provocou na relação sexual. Qual foi o que foi que o sexo perdeu, o que foi que nós perdemos como seres humanos depois do pecado. Ou seja, esse universo do pecado. E o terceiro universo é o universo da redenção. É possível ser redimido de pecados sexuais? Como Deus nos resgata de pecados sexuais? Como essa trajetória, para onde ela nos leva? Então são 3 etapas bíblicas para o assunto. Na verdade, essas 3 etapas servem para qualquer assunto. Mas dentro da sexualidade é muito interessante você entender primeiro qual era o plano original de Deus, plenitude, como o pecado afetou esse plano. E aí vai falar sobre o que nós estamos vivendo agora, porque nós não estamos vivendo o plano original de Deus. Nós estamos vivendo um plano que foi afetado pelo pecado. E se é possível
resgatar, restaurar, né? Redimir a sexualidade do homem. E como isso é possível? Então são esses três universos. O primeiro universo é plenitude, perfeição. Adão e Eva, antes de pecar, faziam sexo? O que você acha? Sinceramente, lá no íntimo. Hein? Sim. É perguntas complicadas. Como se Adão não tinha um umbigo. Adão não tinha umbigo. Tinha umbigo. Não tinha. Como é que você viu? É que ele não tinha com Adão umbigo. Não. Deus colocou um biguinho só para fazer Só pra fazer chá. São perguntas como essa, se Adão e Eva tinham umbigo. Só que ele não tinha. Sogra, por exemplo, ele nunca teve. Só O cara é abençoado. Brincadeira. Meu irmão, eu estava no ensino médio, segundo ano, sentado, eu crente, sempre crente, tá ali cristão, e tinha uma professora de filosofia, aquela aula maravilhosa de filosofia. Todo mundo ama no ensino filosofia. Mas uma coisa me chamou a atenção, ela olhou assim para todo mundo e falou: gente, vocês sabem aquela história de que Adão e Eva, que Eva comeu a fruta e deu para Adão, e aí então Deus expulsou eles do paraíso? Vocês sabem essa história? Eu falei assim: pois é, na verdade é que Eva fez sexo com Adão. O professor de filosofia falando. E porque eles fizeram sexo, Deus olhou e achou tão feio, tão ruim, tão pecaminoso que expulsou eles do paraíso. Então, na verdade, o pecado original foi porque eles transaram. E por isso que hoje, então, a igreja não permite que as pessoas façam sexo. Aí, por um momento, eu estava ouvindo aquilo. Por um momento, eu imaginei que aquilo era verdade. Eu falei: será se isso é verdade? Será se o sexo, então, foi o pecado? Tem gente que acha assim, crê assim, que foi porque eles fizeram sexo e aquilo destruiu tudo. Então o sexo é o problema do homem, né? Aí eu fui ler o que a gente leu ainda agora. Você pode abrir de novo aí, por favor? O que a gente leu ainda agora? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Veja meu versículo 28, fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse o que, irmãos? Lê para mim aí, por favor. Encher a terra, até encher a terra, vamos ler de novo. E Deus abençoou e lhes disse o que? Multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai, e aí ele continua falando. Veja bem, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai-vos e enchei a terra. Existe alguma forma de multiplicar-se, de ter filhos sem fazer sexo? Hoje existe inseminação artificial, clonagem. Na época existia? Não. Não ia nascer um broto de Eva, não é que ia cair. Quando Deus fala sede fecundos, Ele está falando indiretamente o quê? Façam sexo. E aí o texto diz: e os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai. É a primeira menção de bênção da Bíblia. E tem a ver indiretamente com relação sexual. E os abençoou. E além de ser a primeira menção de bênção na Bíblia, é o primeiro mandamento da Bíblia. Sede é um verbo que está no imperativo. Sede é uma ordem. Eles deveriam fazer sexo e ter filho. Então, o sexo não é um problema. Porque Gênesis capítulo 1 é antes ou depois do pecado? É antes do pecado. O pecado aparece em Gênesis capítulo 3. Então Deus, antes do pecado existir, abençoou o homem com a sexualidade e ordenou que tivesse uma vida sexual. Agora, a bênção que Deus estabeleceu aqui, essa bênção, ela veio acompanhada por limites. Por limites. Entrando no raciocínio sobre o que o pecado ocasionou, como o pecado prejudicou o sexo, veja bem, o pecado ele usa a bênção de Deus de uma forma sem limites.
ele questiona todos os limites, porque o pecado, no fundo, não é sexual. O pecado é a independência de Deus. Não tem nada a ver com comer maçã, comer fruta, comer árvore. Eu acho que não era uma maçã, eu acho que era uma jaca. Pessoal, uma jaca desabrida. Legal. Mais legal, um negócio mais assim, hollywoodiano, assim, Iguaçu. Então, o que o pecado é? O pecado, ele é a declaração da independência de Deus. Fala assim, eu sei mandar na minha vida. Eu sei, eu tenho conhecimento do bem e do mal. Eu escolho o que é bom e o que é mal. Eu determino os meus passos. É isso o pecado. Eu não dependo mais de ti. Eu sei mais do que você. Falando para Deus. Eu sei mais do que Deus. Eu posso comandar a minha vida. Eu posso determinar os meus passos. Isso é o pecado. Isso repercutiu na sexualidade, sabe de que forma? Se romperam todos os limites, foram questionados todos os limites. Tanto é, irmão, que quando hoje, nesse dia, hoje aqui em 2012, quando a gente ouve a palavra limite, automaticamente na nossa cabeça vem uma ideia negativa. Se você sair de um ambiente cristão, for lá para a rua, aí que a ideia é mais negativa ainda. Você fala a palavra limite, na igreja ela é ruim, imagine fora dela. A gente escuta uma palavra ruim, uma palavra feia, limite. O que a pessoa escuta? Está querendo limitar a minha liberdade. Está querendo acabar com a minha liberdade. Então a gente tem a ideia de que o limite é mal. E por isso a gente não aceita os limites de Deus. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos: limite é mal? É uma coisa boa ou uma coisa má? Limite é uma coisa boa ou é uma coisa má? De que fala o limite? Irmãos, limite fala sobre duas coisas. Duas coisas. Quando você coloca limite em alguma coisa, primeira mensagem que você está transmitindo é que aquela coisa necessita de proteção. Limite é proteção. Por exemplo, na sua casa tem grade? Tem cadeado? Tem? Por quê? Vamos lá. Alô? Por que tem cadeado? Para não entrar qualquer pessoa. O dono. O ladrão. É para o ladrão não entrar na casa. Então você coloca um limite. Por quê? Porque o que você tem dentro da sua casa tem valor, é importante para você. Tudo que é importante para você, você limita. Você limita o acesso das pessoas aqui. Se você tem um cordão de ouro, é de ouro mesmo, aquele cordão de ouro, tu anda, tem que andar assim. Você anda com ele de madrugada em qualquer bairro de Belém. Vem? Vai para o Pará. Terra firme. Vai para a terra firme passear. Pega um tablet e fica alô. Você faz isso? Por que você não faz isso? Porque você pagou, digamos, R$2.000 naquele tablet. E você imagina que se você teve que pagar tudo isso, ele tem valor. Ele é importante, então não pode. As pessoas não podem ter acesso a isso. Não é qualquer pessoa. Tudo que tem limite, você protege. Você protege. Tudo que tem limite. Tudo que tem valor você protege. Perdão, eu falei errado. Tudo que tem valor você protege. Tudo que é importante você protege. A gente entende isso para dinheiro, mas a gente não entende isso para o nosso próprio corpo. O que o sexo, como o sexo é hoje tratado no mundo? É como se fosse um copo descartável desse, desculpa que está mais vazio. A pessoa, até se usa uma palavra, você me dá uma liberdade de usar aqui, só para título de informação, de ilustração, usa-se uma palavra no mundo para sexo que é comer. Já percebeu? Fulano comeu, fulana. É interessante como é exatamente como o diabo vê o sexo. É como alguém que tira algo de outra pessoa para proveito próprio. Ela rouba algo de alguém para se satisfazer. Então ela rompe o limite. Ela desvaloriza a outra pessoa. É como se você tivesse um copo, tem um conteúdo dentro dele, e a pessoa então vai lá e
depois consome, depois que ele faz isso, o que ele faz? Ele amassa e joga fora. Entendeu? Então, segundo a visão sem limite para o sexo, o que a pessoa é? Ela é descartável. Quanto vale um copo descartável? Centavo. Vale nada. Então tu percebe, a pessoa que diz assim, eu sou livre, ela transa com todo mundo. Ela acha que ela é livre e acha que está se valorizando. No fundo, ela está vivendo e sendo tratada como um ser humano que não tem valor. Se o corpo tem valor, por que todo mundo pode pegar? Se o teu seio tem valor, eu não tenho seio grande, mas se você que é mulher, você tem seio, se ele tem valor, por que todo mundo pode pegar nele? Se a boca tem valor, por que todo mundo beija? Eu vi no jornal de desse, eu beijo triplo. Eram 2 meninos e uma menina se beijando ao mesmo tempo, assim. Isso para eles é sinônimo de liberdade. Mas verdadeiramente é sinônimo de quê? De desvalorização. Você percebe que uma mulher que transa com vários garotos, ou fica com muitos garotos, ela é considerada uma mulher fácil. É ou não é? Todo mundo vai galinha, chama. E um cara que transa com muitas mulheres é considerado um cara? Um garanhão. Entendeu o que eu estou falando? A gente olha para a mulher e diz assim, se ela passou por muitas mãos, então ela é uma mulher fácil, é ruim, essa mulher não presta. Se o cara tem muitas parceiras, ele é considerado um cara bom. Estou engano. Os dois estão desvalorizando a bênção. Então Deus deu uma bênção para a pessoa e por falta de limites, ela desvaloriza aquilo que possui. Se você tem R$1 milhão numa maleta, você deixa ele na mesa da sala? Hein? Por quê? Porque tem valor. Aí você faz um buraco na parede, concreta, coloca um cofre, pega uma senha, coloca a maleta lá, fecha o cofre, coloca um quadro na frente, nem fala nem para a mulher a senha, porque ninguém pode pegar aquele dinheiro, porque tem valor. Então por que a gente não entende que o nosso corpo tem valor? Entende que o limite não é mal, o limite é para nos valorizar. Então quando Deus olha para você, ele vê uma coisa de muito valor. Quando ele olha para o sexo, ele olha para uma coisa de muito valor. E o limite do sexo qual é? Casamento. Esse é o limite do sexo. Biblicamente, quando você fala sexo para Deus, ele ouve casamento. Quando você fala sexo para Deus, ele ouve casamento. Na ideia de Deus não existe, não pode estar desassociado sexo de casamento. São sinônimos. Lá em Gênesis capítulo 2, 24, fala assim, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí não tem a palavra sexo, mas está falando sobre sexo. Essa união de carne é concretizada na relação sexual. É uma união física, emocional e espiritual. É a maior e mais profunda unidade que pode acontecer entre dois seres humanos. Essa palavra, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, se tornará uma só carne, aparece 5 vezes na Bíblia. 5 vezes. Aparece em Gênesis, aparece em Mateus, Marcos, Lucas e aparece em Coríntios. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Aparece 5 vezes. A mesma palavra. E essa é a ideia de Deus sobre sexo. Casamento. É o limite de Deus sobre sexo. De proteção. De proteção. Porque dentro desse limite você vai experimentar toda a plenitude da realização sexual. Se você sai desse limite, você imagina então que eu posso fazer sexo com quem eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, a pessoa acha que está experimentando o máximo da sua sexualidade. No fundo, ela está acabando com a sua própria sexualidade. Ela está acabando com o seu corpo, ela está desvalorizando o seu corpo, e ela se torna uma pessoa descartável que vai passando de mão em mão, e depois de que já foi satisfeito aquilo, ela é colocada de lado e vem o outro, vem o outro, vem o outro. E você está sempre disponível para um mais. E isso vai lhe destruindo, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista físico. Então,
O mundo hoje... Que horas são, gente? Eu tenho que controlar o tempo, senão eu falo demais. A gente vai até que horas? 20 minutos. Mais uns 10 minutos. Não, até as 9. Até 9, então já acabou. Eu vou só concluir então. O mundo hoje... Ok. O mundo hoje, ele vive o resultado do que chamam de revolução sexual. Você ouviu falar sobre isso? Revolução sexual. O que foi a revolução sexual? A revolução sexual começa lá na década de 60. Eles começam a questionar, principalmente nos Estados Unidos, começam a questionar todos os limites da família e, por consequência, da sexualidade. Mas não começa no sexo. A revolução sexual não começa no sexo. Ela começa questionando os limites da família tradicional, passa-se a questionar os papéis de homem e mulher, os papéis do gênero, depois se passa a questionar a prática sexual, ou de forma concomitante, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo se questiona tudo. A família é questionada em que sentido? Divórcio começa a ser uma coisa que deve ser aceita e deve ser praticada de qualquer jeito. A virgindade, ela perde sentido. O que mais? O próprio casamento em si, ele não tem mais sentido nenhum, as pessoas não precisam se casar, elas não precisam oficializar, então elas começam a se unir em uniões estáveis, né? O que mais? O papel do pai e da mãe não é mais importante, o mais importante é a carreira profissional da pessoa. Então ela abandona o lar, ela abandona a criação dos filhos para poder trabalhar, tanto o pai quanto a mãe, não estou falando só de mulher não, dos dois. O papel da mulher, né? Ela então quer uma independência, porque ela foi muito violada, muito ofendida, historicamente muito agredida, então ela tenta reassumir um papel. Se começa o que se chama de movimento homossexual, tentando a legalização, a normatização do comportamento homossexual. Todos esses parâmetros, eles vão justamente tentando destruir os limites. Tentando destruir o limite. Agora veja bem o que eu quero que você pense. Preste atenção. Desde essa época para cá, o homem tem feito cada vez mais sexo, de forma mais, entre aspas, livre. De forma mais animal possível. Desenfreada. Um cachorro, uma cadela, um cio. Olhou, não sabe nem o sobrenome dele se já está transando. Hoje acontece assim. Num banheiro público, num ônibus que olha e sai do ônibus, já vamos para um motel, acontece só os montes. Então, esse sexo de qualquer jeito, sem limite, fez com que o homem evoluísse emocionalmente? Essa é a pergunta. O exagero na relação sexual, na vida sexual, fez com que o homem progredisse do ponto de vista social? Ele se tornou melhor? Ele se tornou mais equilibrado? O ser humano se tornou, de 60 para cá, né, mais sociável, menos agressivo? Porque a ideia era, qual era a ideia? Se nós tivermos liberdade, entre aspas, nós vamos evoluir, a gente vai ser melhor. E não aconteceu isso. Não está acontecendo isso. Quanto mais se faz sexo, mais as pessoas, quanto mais estão viciadas. Quanto mais se faz sexo, mais estão agressivas, mais deprimidas elas estão. Mais desequilibradas estão. Então, o resultado da revolução, que no fundo não é uma revolução, o resultado disso é que se questionou coisas, mas não se colocou nada no lugar, fica um vazio. Você questiona a família e coloca o que no lugar? Nada. Porque não tem o quê? Não tem um substituto à altura da família. Não dá para substituir o papai e a mamãe. Você entendeu o que eu estou falando? Então, o ser humano, apesar de viver nesta geração de sexo, de qualquer forma, ele não está mais saudável, ele está mais doente, tanto do ponto de vista emocional quanto físico. E falando do físico, o que também ocasionou? As doenças. As doenças são exatamente consequência desta ideia de que o sexo deve ser experimentado sem limites. Sem limites. Então o homem ele se enfermou do ponto de vista físico e emocional.
Porque a relação sexual, ela é um pacto de sangue entre duas pessoas. Ela é um pacto, é uma aliança física, emocional, espiritual entre dois seres humanos. É assim que a Bíblia vê o sexo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Não dá tempo de a gente entrar nesse assunto. Mas talvez seja a maior verdade que a gente tem negligenciado, de que sexo não é só corpo. Sexo é corpo, alma e espírito. Que uma pessoa ela pode proteger o seu corpo, ela usa uma camisinha, mas a sua alma nunca vai estar protegida. Não existe camisinha para a alma. Eu sempre falo, você pode colocar um saco, transar com um saco todo assim, uma camisinha para o teu corpo inteiro, tu nem toca o teu parceiro, mas a tua alma está exposta e o teu espírito está exposto. Segundo 1 Coríntios capítulo 6, quando você faz sexo com a prostituta, Paulo fala assim, quando você faz sexo com a prostituta, você torna uma só carne com ela. Significa que você se torna, você está ligado física, emocionalmente, espiritualmente a uma pessoa. Isso não acontece só no casamento, acontece também fora do casamento. Só que dentro do casamento é abençoado, é bendito. Fora do casamento é iníquo, é maldito. Isso tem consequências espirituais para a tua vida. E é iníquo mesmo que seja uma pessoa legítima. Mesmo que seja crente, tá? Mas ele é crente. Vou casar com ele. Eu vou casar com ele. Só o que foi acontece ele. Só foi ele, sou fiel a ele. Não importa como é o pecado, importa que ele é pecado. Se ele é um pecado gospel, um pecado não gospel, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Porque você rompe o princípio e o princípio te rompe. Você quebra o princípio te quebra. O princípio, ele não tem culpa de nada. Você vai lá e rompe. É como se fosse uma barreira que você tem para não cair no precipício. Você rompe a barreira e você cai no precipício. Você entendeu? Não tem como negociar. Então, a gente tem que ter noção do que é o pecado sexual. Ele afeta a nossa vida de uma maneira muito profunda. Porque ele tem características físicas, emocionais e espirituais. Para finalizar, eu só queria dizer breves palavras. A redenção, que eu falei da plenitude do pecado e da redenção, lembra? A redenção é possível mediante a purificação que o sangue de Jesus pode fazer em nós. A restauração da plenitude, ou a tentativa de voltar ao plano original de Deus. A tentativa de voltar ao plano original de Deus. Então, Jesus ele sofreu para que a gente fosse resgatado. Justamente dos cárceres que aprisionam a nossa identidade, a nossa sexualidade, das mentiras que dominam a nossa mente. Agora, confrontar um pecado sexual ele não é fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é confrontar um pecado sexual. Você tem que assumir que você não controla mais. Que essa prática te controla. Isso acontece com a pornografia, com a masturbação, acontece com a prostituição, acontece com outros tipos de vícios sexuais. A gente tem lidado muito com isso ultimamente. A segunda que você precisa entender que sozinho você dificilmente vai sair. Dificilmente. Eu não conheço pessoas que saem sozinhas de pornografia, por exemplo. A gente vai ter que romper o nosso medo de se expor, vai ter que confiar, vai ter que abrir o coração, confessar o pecado um ao outro para ser curado, como fala Tiago capítulo 5, versículo 16. Você entendeu? Você tem que entender que a jornada de saída de pecados com a homossexualidade é possível, é bíblico, é de Deus, mas é difícil. Qualquer pecado sexual ele vai confrontar estruturas difíceis, estruturas que estão firmes em você. Então é uma jornada difícil, é como ir para o deserto. É como sair do Egito. Ao sair do Egito o povo vai para onde? O deserto é um lugar confortável? Não. Mas é no deserto que o povo vê os maiores milagres de Deus. No deserto é onde o mar se abre. É no deserto que vem pão do céu. É no deserto que vem água da rocha. É no deserto que as roupas não envelhecem. É no deserto que você tem uma nuvem na sua frente. É no deserto que você mais conhece a Deus. Então eu queria lhe estimular a sair do Egito. A sair do Egito. Assumindo a coragem de sair do Egito. E mesmo que entre no deserto, mas Deus está contigo. E não existe nenhum pecado que Deus tenha dificuldade de perdoar. Porque para Ele não existe pecado grande e pequeno. Amém, gente? Amém. Eu vou ficar por aqui.
Existem outras coisas que eu queria falar para você. Eu não tenho vontade de falar, mas eu sei. Então vamos perguntar agora, quer dizer, responder. Tem alguém que quer fazer pergunta assim, falada mesmo? Pode falar. Eu acho que assim, esse tema é muito, muito profundo, né? Realmente a gente precisa discutir muito sobre isso ainda. Parabéns pela iniciativa de vocês de levar informação sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta assim. Eu concordo que o sexo é uma coisa que deve ser priorizada para dentro do casamento, numa relação estável, onde as pessoas se conhecem. Concordo com isso tudo. Acho que realmente você ficar se relacionando com várias pessoas só vai te desgastar, te desvalorizar. Isso aí é uma coisa consensual. Agora, o que eu quero perguntar é qual é o fundamento que existe para permitir que o sexo só exista dentro do casamento. Por exemplo, se eu moro com uma pessoa, se eu tenho uma união estável, uma pessoa que eu escolhi, que vai ser meu parceiro pro resto da minha vida, que é o homem da minha vida, eu sou a mulher da vida dele, e não necessariamente a gente casou, entendeu? Ou seja, a gente só faz aquilo um com o outro, não tem mais terceiros envolvidos na relação. Qual é o fundamento que existe para dizer que o sexo só cabe dentro do casamento? Tá, aí a pergunta eu acho que tem... Eu estou entendendo a tua pergunta, mas eu vou interpretá-la da seguinte maneira. A pergunta no fundo é: eu preciso realmente casar? É isso? Para poder fazer sexo? Preciso legalizar. Legalizar o Por casamento. exemplo, se eu namoro com uma pessoa há 5 anos, Certo. ele mora na casa dele, eu moro na minha casa. A gente nem casou e nem vai casar tão cedo. Por que não é lícito haver essa intimidade? Entendeu? Mesmo que seja uma relação tão antiga. Se você, então, veja bem, a pessoa fala assim: eu amo, ele me ama, né? Nós somos fiéis, então nós podemos então pecar. E, biblicamente é pecado. Veja bem, em primeiro lugar, aí eu vou responder por partes. Em primeiro lugar, o amor, seja ele verdadeiro ou não cabe julgar, mas seja ele verdadeiro ou não, o amor, ele não santifica nada. Ele não tem poder de tornar uma coisa moralmente correta. Se eu amo uma coisa, qualquer coisa, essa coisa não se torna correta porque eu amo. Quer um exemplo? Por exemplo, alguém pode matar, segundo ele, por amor. Segundo ele. Como eu falei, a gente vai julgar se é amor ou não. Mas ele vai te dizer: eu amo e por isso matei. Uma pessoa, ela por amar um carro, por exemplo, uma coisa, ela pode abandonar, pode negligenciar sua família por amor a um carro. Então o amor, ele não santifica os teus desejos. Então existe um desejo sexual, que é legítimo, que é normal, que é humano. Existe o que a gente diz: eu amo. Então se eu amo, por que Deus não olha para a gente e legaliza nosso amor? E nós casamos no coração, nós já amamos. O que acontece? É que somos fiéis, né? É que esse amor, ele está relativizando um princípio. O que é relativizar? Relativizar é você, de novo, adequar aos teus pensamentos, aos teus desejos. Então você está tomando a verdade de Deus, ela tem um formato, né? Ela é quadrada. Você está tentando moldá-la, arredondá-la, digamos, para que ela se encaixe no seu estilo de vida. Você entendeu? Então é tentar fazer Deus a sua imagem e não você a imagem de Deus. Eu sei, entendi. Nosso chamado é esse. Por que Deus pensa assim? Por que Ele exige que seja assim? Isso que eu estou falando. Qual é o Isso. fundamento? Existe um limite chamado casamento. Esse limite, ele tem os seus porquês, foi o que eu falei. Primeiro, ele protege e ele valoriza. Existem 3 justificativas para o sexo dentro do casamento. Primeiro é a obediência. Primeiro, obediência. O que é obediência? É exatamente a escolha de viver dependente de Deus ou viver independente de Deus. Confiar que Deus sabe mais do que você, do que eu, e entregar a minha vida à direção dele, ao senhorio de Cristo, segundo o que a palavra me revela. Que a palavra me revela que eu devo deixar pai e mãe, me unir à minha esposa, me tornar uma só carne com ela.
Essa é a verdade que está clara. Então, não é, a gente não está questionando isso. Então, a minha escolha é, se eu dependo dessa verdade, eu sou independente dessa verdade. Eu tenho a escolha de ser independente. Agora, ao escolher ser independente, eu estou vindo em desobediência à verdade de Deus. Você escolhe ser obediente. Nem Deus te força. Só que a desobediência, ela gera morte. Ela tem um resultado. Então, quando você diz que ama a Deus, você é chamado, dentro da Bíblia, a amar a Deus acima de tudo. Inclusive acima do amor que você sente por uma pessoa. Inclusive acima da ideia de que você acharia melhor não casar. Não tem problema em casar. Você tem que amar a Deus acima disso tudo. É uma questão de obediência. Amor sem obediência não faz nenhum sentido. É um amor teórico. Você já obedeceu teoricamente alguma coisa? Se uma mãe chega com a filha e fala, filha, lava a louça. Aí a filha fala, eu vou lavar teoricamente. Eu vou lavar. Mãe, eu te amo muito, eu te amo desesperadamente. Mas ela não obedece a mãe em nada. Ela pede para comprar um pão, a padaria não vai. Ele xinga a mãe, não lava a louça, não vai, não faz nada. Não vai para a escola. Ela ama a mãe? Ama ou não, gente? Não, ela diz que ama. Então o que acontece? Pessoas que vivem em desobediência a Deus, o que elas falam? Ah, mas eu amo a Deus, eu quero viver na presença de Deus, mas eu não quero obedecer nessa área. O que ela está falando? Ela está dizendo, eu te amo na prática, eu não te amo tanto assim. Porque eu não me comprometo, a minha obediência, veja bem, a obediência vai até o conforto. Mas tu acha comigo que tem coisas, por exemplo, a escravidão, na época que a Bíblia foi escrita, nos 1600 anos em que a Bíblia foi escrita, existia a escravidão. A escravidão era instituída e era aceitada. Certo. Inclusive, na Bíblia fala, escravo, trabalhe de boa vontade com o seu senhor. Senhor, cuide bem do seu escravo, não abuse dele. Certo. Então, hoje em dia, a gente já aboliu a escravidão. Então, são institutos que já foram sendo modificados no decorrer da história, entendeu? Então, será que não dava para a gente relativizar isso também, esse instituto? A escravidão não foi relativizada. A Bíblia nunca defendeu a escravidão, principalmente no Velho Testamento. Inclusive, um dos autores da abolição da escravatura lá na Inglaterra foi um grande pensador cristão. Tem um filme sobre ele. Ele usava justamente a Bíblia quando Paulo fala em Gálatas assim, não há mais livre nem escravo, homem nem mulher, grego nem judeu. Isso está na Bíblia. Todos são iguais, porque só havia uma identidade em Cristo. A igreja foi protagonista da abolição da escravatura. Sabe por quê? Porque ela começa em Roma com a classe baixa. Ela começa sendo integrada por exatamente escravos, por comerciantes simples, por soldados do exército romano que desertavam. E ela então começa de uma forma muito subversiva, digamos assim. Então a igreja nunca, a Bíblia, a igreja talvez sim, a igreja como instituição provavelmente sim. Eu estou me referindo à Bíblia. A igreja cometeu trilhões de erros. A Bíblia ela nunca foi protagonista da escravidão. Tanto é que se você ler a carta de Filemon, lê a carta de Filemon. A carta de Filemon é Paulo escrevendo a um senhor de escravo para receber Onésimo, que era um escravo que havia fugido e roubado Filemon. E havia furtado. E Paulo escreve uma carta defendendo o escravo para que ele seja aceito por Filemon como irmão. Porque a ideia de Paulo era que não havia mais escravo nem servo. Por quê? Porque esse escravo em Cristo se tornava igual a nível espiritual do que o seu Senhor. Agora, existe uma coisa na Bíblia que se chama revelação progressiva. Sabe o que é revelação progressiva? É que existem coisas que vão aparecendo e que não, exatamente aos poucos, elas não estão totalmente explícitas. Isso acontece com algumas instituições, como o divórcio, por exemplo. O divórcio foi uma coisa que foi permitida, mas nunca era o plano original de Deus. Isso está muito claro. Leis institucionais que estavam lá em Moisés. Agora, voltando para a questão do casamento. Eu falei só de uma razão, que foi a obediência. Eu tenho mais duas. A segunda é exatamente o que se chama de consequência. Por causa da consequência emocional, física e espiritual da falta de respeito ao casamento. Falta de respeito ao casamento. Tem uma consequência social até mesmo isso. Entendeu? Então, a maneira mais fácil de não se comprometer
é não oficializando o casamento. É um medo ao compromisso. Isso está enraizado dentro das inseguranças que a pessoa possui. Então ela diz assim, eu não tenho segurança o suficiente para casar contigo, então vamos ficar amigos. No fundo, a relação é baseada em uma insegurança, em uma dúvida. É baseada em uma não entrega. É baseada em uma desconfiança. Eu já entro na relação desconfiando de ti. Eu não consigo te amar plenamente. Então esse elemento, no fundo, denuncia que esse amor não é tão profundo. Por quê? Porque eu tenho medo de assinar o papel. Eu não quero me comprometer contigo tão fortemente assim. Eu sei que a gente não fala isso, mas está implícito isso. Você está entendendo? Então o casamento ele é legalizado por isso. E terceiro lugar, biblicamente, o sexo ele possui uma natureza espiritual. Ou possui uma natureza espiritual, como eu já falei aqui, dentro do contexto do casamento ele é abençoado, fora do contexto do casamento ele é amaldiçoado, porque ele é um pacto de sangue. Inclusive quando a mulher é virgem, queira tenha ímã ou não, seja um ímã inteiro ou não, existe sangramento na relação sexual. Microvasos são sempre rompidos quando o pênis penetra a vagina, que é um sinal justamente da relação sanguínea, do pacto sanguíneo feito. E o sangue na Bíblia é interpretado do ponto de vista espiritual sempre como uma aliança, uma moeda de valor de aliança. Por exemplo, Jesus derramou o seu sangue por nós para nos resgatar, é uma aliança de sangue, assim como do pecado. E até mesmo qualquer, tu pega identidades religiosas outras, até identidades religiosas como magia negra, as identidades religiosas africanas, por exemplo, eles usam sangue em rituais, porque o sangue ele é tratado desse ponto de vista de espiritual de troca. Então a realidade do sexo é uma realidade muito maior do que só um encontro físico. Uma pessoa que faz sexo, biblicamente, ela nunca mais, não é mais a mesma, ela é uma outra pessoa. Porque ela se uniu a uma outra pessoa de forma muito profunda. Então eu estou falando demais, mas é porque a pergunta é longa. Entendeu? Então, são essas ideias que eu acredito que a pessoa deve casar. E pensar por que não quer casar. E não é nem, eu acho que não tem nem a ver com sexo. Sexo é periférico. Tá? O problema aí é periférico. Certo? O principal problema está justamente nessa insegurança no compromisso. Você entendeu? E o sexo é só consequência. Se o casamento pode dar certo, quando já houve relação sexual. O casamento pode dar certo quando já? Claro que pode dar certo. Pode dar certo. É aquilo que eu estou falando. Deus ele não só cuida de pessoas que nunca erraram, gente. Isso aí hipocrisia, seria hipocrisia e infantilidade da nossa parte. Então a Bíblia, ela fala sobre muitas pessoas que fizeram coisa erradíssima, inclusive depois de casado. Tá? Então o que você precisa entender é que não é o casamento que vai mudar nada. É você que tem que encontrar a Deus, confessar os seus pecados, e na relação com Deus ele vai te mudar, ele vai te transformar, te purificar. E não o casamento que vai te purificar. Tá? Então quer casado ou solteiro, você é chamado à santidade. Entendeu? A santidade. E é claro que pode. Agora, é claro, eu não sei qual é o caso. Vai ter consequência, você vai ter que lidar com isso. Você tem que lidar com a ajuda de pessoas. Você não pode ficar se escondendo. Você tem que tomar cuidado porque o sexo ele vicia. E, assim como a pornografia, a masturbação, são viciantes. A gente fica marcando passo às vezes no mesmo lugar. E aí não consegue avançar. É diferente. Quando a gente pensa sobre homossexualidade, como enfrentar isso quando acontece com o nossa família? Tá, isso, gente, é muito larga a resposta. Tá? Nós vamos ter uma conferência agora em junho, dia 28 de junho, a 1º de julho. Vai ser lá no Seminário Teológico Batista Equatorial, fica do lado do Shopping Castanheira. 28 de julho. Eu vou deixar com vocês nos folders e um cartaz também para colocar aí. Aí vai ter mais tempo de falar sobre esse assunto, tá? Vai ter oficinas, vai vir um preletor de Londrina, do Êxodo, nós vamos ministrar também. Vamos falar sobre homossexualidade, vício sexual, sexualidade bíblica e muitas outras coisas. Então, já fica o convite lançado. Deixa só 28 de junho. Eu vou deixar toda a informação para vocês. Meu contato também. Final de junho. Veja bem, só em breves palavras, rapidinho. Homossexualidade, primeiro, não é um pecado pior do que os outros, biblicamente. Nunca foi. Segundo, homossexualidade, biblicamente, não é identidade, é comportamento. Então,
pessoa ela tem um comportamento pecaminoso, assim como pode ter outros. Mas isso não determina quem você é. A homossexualidade não é imutável, biblicamente falando. Tem muita gente que fala, nunca conheci um ex-gay, não existe ex-gay. Biblicamente falando, não é imutável. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, leia na sua casa. 1 Coríntios 6, 9 a 11, fala que havia pessoas lá em Corinto que haviam deixado a homossexualidade. Esse é um exemplo bíblico da possibilidade de mudança. Além disso, a gente não usa a palavra ex-gay, por exemplo, porque a gente não acredita que a pessoa tem que ser rotulada pelo seu passado ou pelo seu tipo de pecado, né? Então, essa é uma discussão muito larga. E você, primeiro, se eu puder falar uma coisa só que você tem que fazer, se na sua família tem um caso, uma coisinha: ame incondicionalmente essa pessoa, como se ela fosse qualquer outro pecador, como você é e era. Olhe para essa pessoa. Se você conseguir olhar para essa pessoa como um pecador normal, perdido, assim como você era, você já alcançou grande parte do caminho. Porque os problemas é que a gente olha como se eles fossem pecadores piores. Aí a gente acaba com tudo. Então, vence o seu próprio preconceito. Tá? E aí você vai progredir bastante. Ame. Amar alguém não significa que você está de acordo com a prática da pessoa. Você precisa ter uma objetividade de separar a pessoa da sua prática. Ame essa pessoa, não espere que ela mude para amar, receba e trate muito bem, nunca rejeite porque ele tem um comportamento homossexual. Nunca. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Jesus nunca fez isso. Nem com prostituta Jesus jogava na cara que era prostituta e saia correndo ou então rejeitava. Nunca. Então o problema é que a gente rejeita. Tanto a rejeição como a permissividade, que é o celebrar como normal, a homossexualidade, estão errados. Tá? Ame incondicionalmente. Acabou? Bom, gente, obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Meu Deus, que bênção, hein? Então, gente, a gente viu que o assunto é muito extenso, né? Hoje foi mais uma introdução. Estava falando que o pastor é a cara do Adam Sandler, né? O clique, ministrando aqui. Então, muito bom, né? Muito bacana. Foi um privilégio ter vocês aqui. Pega para colocar ali no mural, por favor. Sim. Então, assim, eu queria já abrir o convite para uma outra ministração, né? Para que a gente venha também tirar outras dúvidas, para que a gente venha abordar outros assuntos, né, que não deu tempo de ser abordado, pode ser? Então eu vou conversar com o pastor e aí a gente vai marcar e avisa para todos vocês, né? Então a gente vai orar agora, vamos ficar de pé para fazer uma oração, que o nosso horário já está excedendo. Então, né, nós vamos orar, né? Em seguida nós vamos ofertar, né, na casa do Senhor com alegria, somente com alegria, quem quiser adorar o Senhor, né, sabendo que essa obra é sustentada pelas ofertas e dízimos dos irmãos. Dê o seu melhor para o Senhor essa noite, e eu vou pedir para o Rodrigo fazer a sua oração aqui pelas ofertas. Em seguida nós vamos concluir o culto. Senhor Deus, meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, gostaria de te agradecer, Senhor, pelas palavras ditas essa noite, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, colocar em nossos corações, Senhor, todas as verdades que tu nos fizeste de hoje, Senhor. Te peço também, Senhor, pelas ofertas, Senhor, pelo dízimo que serão entregues hoje, Senhor. Que todo esse dinheiro, meu Pai, venha a ser usado, Senhor, para a tua obra, meu Pai, como tem sido, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ofertar com alegria, porque isso alegra o teu coração, meu Pai. Que nós possamos viver, Senhor, com a justa medida aquilo que nós precisamos, Senhor, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que você tem fiel. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos vocês, gente. Até amanhã. Olha, lembrando, segunda-feira, reunião de oração, quarta-feira, estudo da palavra, sexta-feira, ponto de encontro, sábado, célula, domingo, missões urbanas e culto. E vocês aí da internet, não percam também as nossas próximas programações. Deus abençoe a todos. Até a próxima.
Tava passando na internet, viu, pastor? Ah, foi? Dá para assistir depois, se quiser.